Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos no Scribus. Na aula de hoje, ainda falando sobre quadros de texto aqui no Scribus, nós veremos como inserir e editar texto aqui dentro do quadro, beleza? Mas antes, como de costume, eu já peço aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos no Scribus que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o Scribus, a como utilizar os Scribus de forma profissional, nós temos um curso completo de Scribus do básico ao profissional em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, gente, então aqui eu já tenho um quadro inserido, né, com o texto do Loren Y dividido em parágrafos aqui, distribuídos em duas colunas dentro dessa minha página, beleza? E aí nós temos aqui algumas formas pelas quais você pode editar o seu texto. A primeira delas é utilizando o recurso de editor de histórias. Então, com o quadro de texto selecionado, você vai clicar com o botão direito dentro do quadro para abrir esse menu de contexto. E você vai vir aqui em Conteúdo, e você vai vir aqui, ó, editar texto com o editor de história. Quando você clica aqui, ele vai abrir essa caixinha aqui, onde ele vai permitir a você fazer algumas edições, como por exemplo, você modificar a fonte, o tamanho da fonte, a largura da fonte, a altura da fonte, o alinhamento, beleza? Esquerdo, centralizado, à direita, justificar o texto. Aqui você pode selecionar um estilo de parágrafo padrão, ou, caso você tenha adicionado estilo personalizado, um estilo de parágrafo personalizado. Aqui você tem mais alguns recursos aqui, como sublinhar o texto, apenas palavras sublinhadas, subscrito, sobrescrito, colocar em caixa alta, colocar o texto em caixa baixa, beleza? Então você pode editar aqui o seu texto aqui, utilizando esses recursos. Então aqui no editor de história você pode modificar aqui a sua fonte, beleza? Você pode modificar aqui a fonte. Você pode modificar aqui o tamanho da fonte, beleza? Você aqui pode modificar a cor da fonte. Você aqui pode editar cada estilo de parágrafo aqui, né? Cada parágrafo separadamente, beleza? Então você pode editar aqui o estilo de parágrafo aqui dentro do editor de história, beleza? Aí basta você vir aqui em salvar, para você então salvar aqui as alterações. E aqui na caixa de editor de histórias você pode fazer aqui as edições aqui no seu texto, por exemplo, beleza? Então você selecionando aqui o texto todo, por exemplo, ou selecionando parte dele, você pode modificar o estilo de parágrafo, você pode deixar como estilo padrão ou configurar um estilo de parágrafo personalizado. Você pode mexer aqui no alinhamento do texto, tá vendo? Você pode modificar aqui a sua fonte. Você pode modificar o tamanho, né, da fonte, a largura, a altura, beleza? O kerning, o espaçamento aqui, o kerning interno da fonte, pode modificar a cor de preenchimento da fonte, beleza? Então você pode fazer a configuração a partir daqui. E aí você pode salvar aqui, né, as alterações. Ou você pode vir aqui em atualizar a caixa de texto e sair. E aí, ó, note que lá na caixa de editor de histórias, ela não aparece as alterações, algumas alterações não aparecem na caixa de editor de histórias.
ela só vai aparecer aqui, ó, no documento original, as alterações que a gente fez lá, tá vendo? Então, por isso que pelo editor de histórias, né, fica mais complicado você fazer as edições, porque você não consegue ver as alterações aí no editor de histórias. Mas o editor de histórias, ele possui recursos muito interessantes que numa aula específica nós veremos, beleza? Então eu vou mostrar aqui outras maneiras que você pode editar o seu texto. Eu vou desfazer isso tudo aqui que eu fiz. E uma outra maneira que a gente pode fazer a edição é editar aqui na página principal, tá vendo? Então, com o quadro de texto selecionado, a gente clica com o botão direito aqui em cima. Com o quadro de texto selecionado, nós vamos vir aqui na barra de ferramentas e nós vamos escolher esse íconezinho aqui, tá vendo? Editar o conteúdo do quadro. Quando eu clico aqui, ele abre, né, essa reguinha aqui, ó, tá vendo? E aí a gente vê aqui um cursor piscando, onde a gente pode aqui, por exemplo, adicionar ou editar um texto, beleza? E aí o que você pode fazer? Você, arrastando o cursor do mouse, você pode selecionar parte do texto para fazer a edição separadamente, ok? E aí basta você clicar com o botão direito aqui em cima, ele vai vir aqui, ó, você vai vir aqui em propriedades do conteúdo, e aí você vai fazer a edição aqui do texto, tá vendo? E aí você pode fazer as alterações que você deseja aqui, beleza? Você pode modificar o alinhamento, você pode modificar o tipo da fonte, você pode modificar o tamanho, né, da fonte, beleza? Aqui no caso você pode configurar o espaçamento entre as linhas, beleza? Tá? Aqui você pode fazer as edições aqui, você pode configurar as margens superior, inferior do documento, beleza? Aqui você faz as demais configurações, beleza? Show de bola! E aí quando você, né, não seleciona nenhuma parte do texto, clica com o botão direito sobre o quadro selecionado e vem aqui em propriedades do conteúdo, toda alteração que você faz reflete no conteúdo, beleza? Show de bola? Então tudo aqui reflete no conteúdo, ele faz a modificação em todo o conteúdo aqui da página. Show de bola? Então você pode fazer a edição dos textos diretamente aqui na página também, né? Se ficar mais fácil para você. Um recurso interessante aqui também na inserção e edição de texto é que você pode inserir caracteres especiais aqui no seu documento. Então, por exemplo, para inserir um caractere especial, você vem aqui na barra de menu, inserir caractere especial. Quando você seleciona aqui, ele abre algumas janelinhas aqui, você seleciona uma janela dessa, e aí abrindo essa caixinha aqui, você vai vir aqui, ó, em exibir e ocultar a paleta melhorada. Quando você clica aqui, ó, ele abre essa caixinha aqui, né, com vários caracteres aqui especiais, e aí se você escolher um aqui, ó, vamos supor que eu escolhi esse aqui, ó, né? Eu dou um duplo clique, ele adiciona aqui nessa minha caixinha aqui, tá vendo? Como um glifo. E aí se eu vim aqui em inserir, note que ele inseriu o glifo aqui no meu trabalho, tá vendo? Se eu quiser inserir esse emojizinho aqui, ó, dou um duplo clique. Tem que selecionar o texto aqui, né? Dou um duplo clique. Ele vai inserir aqui na minha caixinha, basta eu vir inserir, que ele vai inserir esse glifo, esse caractere especial aqui no meu trabalho, beleza? Bom, show de bola! Se você voltar aqui na barra de menu e inserir caractere, você também tem outras possibilidades, né, de inserir outros caracteres, beleza? Como, por exemplo, marcador, beleza?
você pode adicionando aí vários caracteres aqui, específicos aqui no seu documento, beleza? Você também pode incluir citação, né, elementos de citação como apóstrofo, aspas, né, espaços e quebras, ligatura, beleza? Então você tem aqui uma lista aqui, né, de caracteres que você pode estar aí adicionando aí ao seu trabalho, beleza? Bom, e você também pode estar inserindo um texto de amostra. Então, por exemplo, eu vou dar um Enter aqui embaixo. Se eu clicar aqui com o botão direito, ou melhor, se eu voltar aqui na barra de menu e inserir texto de amostra, ele vai abrir essa caixinha aqui, né, de diálogo, e aí ele dá a opção de eu colocar um texto de amostra em qualquer idioma que eu quiser. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar aqui um texto em português brasileiro. Se eu der um OK, ele insere aqui um texto qualquer, tá vendo? Em língua portuguesa. Geralmente um texto literário. Então eu vou inserir aqui mais uma página. Vou inserir uma página, ok. Aqui abaixo dessa, vamos inserir aqui mais um quadro de texto. Vou pegar todo esse texto aqui, toda essa área aqui. E aí o que eu posso fazer? Eu posso inserir um texto de amostra aqui, um lorem ipsum, ao invés de eu fazer que nem eu fiz na aula anterior, né, de ir lá no site do lorem ipsum, gerar, copiar e colar aqui no Scribus, eu posso inserir esse texto aqui mesmo. Se eu clicar aqui dentro, né, ou melhor, se eu vir aqui no menu em inserir e vir aqui em texto de amostra, ele vai abrir essa caixinha aqui, tá vendo? Se eu rolar até embaixo, ó, texto de amostra padrão, lorem ipsum. Eu seleciono aqui, escolho o número de parágrafos que eu quero, dou um OK, e aí ele insere um texto de amostra aqui para mim, beleza? Então, é dessa forma aí que você pode também inserir textos aqui de amostra e caracteres especiais aqui dentro do seu documento. Eu também posso carregar um arquivo de texto diretamente no meu documento. Então, para isso, eu tenho que criar um novo arquivo aqui dentro do Scribus, tá? Então, vou ver aqui em arquivo, novo. Ele vai abrir essa caixinha de diálogo aqui para fazer as configurações de novo arquivo. Eu vou deixar do jeito que está mesmo, ok. Beleza, ele abre um novo arquivo aqui. Vou inserir um quadro de texto aqui, pegando essa área aqui da margem, ok? Beleza, inseri aqui o meu quadro de texto. Agora, se eu voltar lá na barra de menu, em inserir, melhor, em arquivo, importar, obter texto, ele vai abrir essa caixinha de diálogo e aí ele me permite importar alguns arquivos de texto, dentre eles MD, CSV, né, que é um formato de planilha, o DocX, que é o formato do Word, né, do Microsoft Word, HTML, HTM, ODT, que é um formato aberto, beleza? Ele me permite aí importar esses arquivos aqui. Então eu vou importar aqui um arquivo, esse meu arquivo aqui, que é um DocX. Se eu der um duplo clique nele, ele importou esse meu arquivo DocX, tá vendo? Só que aqui no caso, ele fica, como ele é maior do que o meu quadro, né, o meu quadro de texto, ele vai ficar, como eu direi, ele não mostra todo o texto aqui dentro do quadro, beleza? Então, para isso, eu posso dividir a página em colunas para ele dividir o conteúdo e posso inserir mais páginas para ele mostrar o restante do conteúdo aí desse meu documento importado, beleza? Então, é isso aí, é dessa forma que você pode importar textos aqui dentro do GUI, beleza? Vamos voltar lá para o outro documento. Vou inserir aqui um quadro de imagem, só para a gente ver uma coisa aqui. Vou clicar aqui em cima. Vou inserir aqui uma imagem. Vou inserir essa mesma imagem que eu utilizei nos outros exemplos.
Beleza, inseri aqui essa imagem, vou posicioná-la ela aqui em cima. Vou redimensioná-la de forma que ela ocupe toda essa coluna aqui, beleza. Com esse quadro de imagem selecionado, eu vou clicar com o botão direito em cima dela. Vou vir aqui em propriedades. Vou vir aqui na guia forma. E vou selecionar essa opção aqui, ó, fluxo de texto em torno da moldura, ou seja, o texto que está embaixo da quadro de imagem, ele vai fluir ao redor da moldura. Então, se eu clicar aqui, ele aplicou essa transformação. Beleza. Vou vir aqui nessa parte do Lorem Ipsum. Vou selecionar aqui o quadro, o nosso quadro de imagem. Vou vir aqui em propriedades do conteúdo. Aqui na guia colunas e distância do texto, vou dividir esse texto em duas colunas, com espaçamento entre as colunas de 3 milímetros. Nós veremos também aqui essas propriedades do texto com mais detalhe nas próximas aulas, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou inserir agora um quadro de imagem sobre essa parte aqui do texto. Então eu vou vir aqui em quadro de imagem. Inserir aqui meu quadro de imagem. Vou inserir uma imagem dentro desse quadro. Ok. Vou reposicionar esse quadro aqui em cima. Vou redimensioná-lo para ele ligar uma borda à outra da coluna. Beleza. Esse quadro de imagem ele ficou sobreposto sobre um dos nossos parágrafos. Então o que eu vou fazer? Com esse nosso quadro de imagem selecionado, vou clicar com o botão direito em cima dele, vou vir em propriedades, vou vir aqui na guia forma e vou selecionar essa opção aqui, ó, fluxo de texto em torno da moldura. Só que quando eu faço isso, o que acontece? Né? Ele fica aqui com as linhas desiguais, tá vendo? Ele fica aqui com as linhas desiguais aqui nas colunas. Quando eu insiro uma imagem, boto o texto para fluir em torno dessa imagem em colunas, ele deixa aqui as linhas bastante desiguais. Então, como é que a gente pode resolver aqui esse problema? Então, primeiramente, nós teremos que vir aqui, ó, na barra de menu, em editar, estilos. E aí ele dá essa listinha aqui com os estilos aqui, né, selecionados. Então, o que a gente quer resolver aqui? A gente quer mexer no estilo de parágrafo, aplicar o novo estilo de parágrafo. Então, aqui em novo, a gente vai clicar aqui nessa setinha. Vamos escolher aqui a opção estilo do parágrafo. E ele aqui dá a opção para você configurar o novo estilo. Então, você pode dar um nome novo para esse novo estilo de parágrafo que você quer configurar. Vou deixar dessa forma. Aqui você pode mexer aqui em outras configurações. Mas o que nos interessa para solucionar esse problema é justamente essa opção aqui, ó. Por padrão, ele vem em entrelinhamento fixo. Você vai clicar aqui nessa setinha e vai escolher essa opção alinhar a grade da pauta. Quando você seleciona essa opção, você selecionou essa opção, basta você vir aqui em aplicar. Beleza, ele configurou o novo estilo de parágrafo. Vou vir aqui efeito para sair do modo de edição. Vou fechar aqui. Vou selecionar aqui o nosso quadro de texto. Nosso quadro de texto. Vou clicar com o botão direito aqui em cima para abrir esse menu de contexto. Vou vir aqui em conteúdo, editar texto com editor de história. Vou clicar aqui. Ele vai abrir aqui o nosso editor de história. E aqui no nosso estilo, tá vendo? Ele vem por padrão estilo de parágrafo padrão. Se eu clicar aqui nessa setinha, ele agora tem um novo estilo que a gente configurou lá na edição do estilo. Vou clicar aqui em cima dele, novo estilo, beleza. Vou vir aqui nessa opção, ó, atualizar a caixa de texto e sair. Quando eu clico aqui, ele solucionou aqui o problema das linhas desiguais, beleza? Então, as linhas que antes estavam desiguais aqui, né, dentro das colunas, ele solucionou aqui o problema. Bom, e por fim,
nós podemos também ligar um quadro de texto a outro. Então, por exemplo, eu tenho esse quadro aqui de cima e eu quero linkar ele a esse quadro aqui de baixo. Então, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer primeiramente? Primeiramente, eu tenho que selecionar esse quadro aqui de cima. Selecionei o quadro. Agora eu tenho que vir aqui na barra de ferramentas e vir aqui nessa opção aqui, ó, nesse íconezinho de conectar quadros de texto. Quando eu clico aqui, o meu mouse ele modifica aqui para essa cruzetinha com dois quadros, um em cima do outro, tá vendo? E aí eu quero linkar a esse quadro aqui, ó. Então basta trazer o cursor aqui para dentro desse quadro. Vou dar um clique aqui nesse segundo quadro. Beleza, eu fiz aqui a linkagem. Então basicamente o que ele fez? Ele fez esse texto aqui, ele transferiu esse texto para dentro desse quadro. Beleza? Então aqui no caso ele preservou o quadro de imagem que a gente inseriu, mas ele modificou o texto que antes era do Lorem Ipsum ou seja, ele transferiu o texto que estava aqui no primeiro quadro para esse segundo quadro, né? Ele adicionou aqui ao texto do Lorem Ipsum que estava aqui e adicionou aqui abaixo, beleza? E aí você pode ir clicando em vários quadros, né, para fazer a linkagem aí do quadro base aos demais quadros aqui da sua imagem, beleza? E aí você terminou de fazer as linkagens, você clica aqui fora do quadro de texto, que ele interrompe então o processo de linkar os quadros, beleza? E aí os quadros eles podem ser desvinculados também. Basta você aqui clicar aqui no primeiro quadro e aí você vem aqui, ó, na opção desconectar quadros de texto. Quando você clica aqui, basta você vir aqui no segundo quadro linkado, clica em cima dele que ele rompe aqui a linkagem aqui dos quadros aqui dentro do Scribus, beleza? Bom, os quadros em geral, não apenas os quadros de texto, eles representam um espaço bidimensional que você manipula e move em seu espaço de trabalho, muito parecido com uma pequena nota que você pode anexar e destacar. Então, como pequenas notas físicas, elas são dispostas uma por uma na página, as novas em uma camada sobre as anteriores. Então, aqui no caso, né, nós temos aqui, por exemplo, essa caixa, esse quadro aqui de imagem. E aí, cada elemento, cada quadro que você insere aqui no documento, ele se constitui uma camada, beleza? Então, por exemplo, se eu adicionar aqui mais uma imagem, um quadro de imagem aqui no nosso documento. Vou selecionar aqui, por exemplo, essa imagem aqui que eu tenho. Então ela selecionou aqui, ó. Esse quadro de imagem é uma camada que se sobrepõe a uma parte aqui da camada do texto, beleza? Então com ela selecionada, se eu quiser movê-la, essa camada para baixo aqui do texto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer nos níveis. Então com a camada, com o quadro selecionado, eu clico com o botão direito para ele abrir essa opção aqui. Vem aqui em nível, basta eu vir aqui em mover para baixo, que ela vai para baixo aqui da nossa camada. Então esse quadro aqui é uma camada que eu movo para baixo da outra camada onde contém o meu quadro de texto, beleza? Bom, e por fim, vou selecionar aqui o nosso quadro de texto, vou clicar com o botão aqui direito e vamos vir aqui em propriedades. Aqui em propriedades XYZ, nós já vimos aqui que a gente pode configurar a posição, o tamanho e a rotação do objeto. E aqui você tem outras propriedades aqui no qual você pode modificar o nível, né? Ou seja, o nível que é a camada, né, do quadro do texto ele vai ocupar. Então aqui, por exemplo, você pode mover a camada um nível acima, né? Você pode mover um nível abaixo. Aqui você joga a camada para o topo, para frente.
e aqui você pode jogar ela lá para baixo das demais, beleza? Então aqui você mexe nos níveis da camada, você pode configurar os níveis dos seus quadros aqui na caixa de propriedades. Aqui nós temos outras formas aqui, né? Aqui no caso você tem a opção, a mesma coisa que a gente viu no quadro de imagem, você pode agrupar objetos selecionados, beleza? Então, por exemplo, se eu com a setinha aqui de seleção arrastar o mouse e puxar, eu agrupei esses elementos aqui, tá vendo? Então, se eu clicar aqui em propriedades, eu venho em agrupar, eu agrupei esses objetos e aí eu posso arrastá-los aqui dentro do meu quadro, beleza? Então você pode agrupar objetos selecionados, você pode espelhar o texto aqui na horizontal, tá vendo? Aqui você pode espelhar na vertical, o texto na vertical. Aqui você bloqueia o seu quadro de texto e assim você não consegue fazer nenhum tipo de edição aqui no texto, você não consegue movimentar, você não consegue reposicionar, você não consegue editar, você não consegue mover a camada, redimensionar aqui o texto, beleza? Você clicando aqui, você desbloqueia o quadro e aí você pode já movimentar aqui normalmente aqui e reposicionar o seu quadro, beleza? Esse íconezinho aqui, ele bloqueia o tamanho do objeto, então você consegue mover o objeto, mas você não consegue modificar, e aí você não consegue alterar aqui o tamanho do objeto, beleza? Aqui você desagrupa objetos selecionados, né, caso você tenha mais de quadro de textos agrupados, beleza? E aqui você tem a opção de ativar ou desativar a exportação do objeto, beleza? Então aqui nós vimos aqui como você pode inserir, né, e editar seus quadros de texto aqui dentro do Scribus, beleza? Na próxima aula nós veremos aqui especificamente as demais guias aqui da caixa de propriedades aqui do quadro de texto, beleza? Então mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique o Scribus para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de design editorial, mas não tem condições de arcar com uma ferramenta paga, indique esse programa para ele porque o Scribus é um software livre, gratuito, acessível e extremamente profissional. E claro, indique também o nosso curso porque aí você vai estar ajudando a gente a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível e assim você nos estimula a produzir cada vez mais conteúdo de valor referente a software livre de design gráfico, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.